Você já parou para pensar qual o propósito de você estar aqui nessa terra? Então, essa é uma pergunta que permeia, acho que toda a humanidade, todo mundo pensa isso. Qual o porquê de eu estar aqui nessa terra? Qual o propósito da minha vida? Se a gente for parar para pensar, no mundo existem mais de 7,5 bilhões de pessoas. Sabe, 7,5 bilhões de pessoas é muita gente, é gente pra caramba. Só que você já parou para pensar o porquê exatamente você tá aqui nessa terra? Será que você tem um propósito? Será que você já parou para pensar o porquê você faz aquilo que você está fazendo? Será que você já parou para pensar o porquê você faz a sua rotina? Por que você tem essa rotina? O porquê você gasta energia com algumas coisas? Será que você já parou para pensar o porquê você faz aquilo que você faz? Cara, a questão é que todo mundo tem um propósito. Tanto eu quanto você, esses mais de 7,5 bilhões de pessoas, Deus tem um propósito para cada uma dessas pessoas. Agora a questão é que muitas delas não descobriram e ainda não vivem por esse propósito. Não sabem nem qual é o propósito que Deus tem para a vida delas, sabe? Você pode estar, às vezes, pensando o porquê eu tô aqui, para que eu tô aqui nesse mundo, o que eu tenho que fazer. De repente você está fazendo várias coisas, você está estudando, você trabalha, de repente você faz um monte de coisa, só que você não vê sentido naquilo que você está fazendo nesse momento. E quando essa quarentena veio, e ainda estamos nela, né? Eu acredito que é um tempo de muita reflexão, porque não é à toa que Deus ele trouxe essa quarentena nos nossos dias, sabe? De repente todo o trabalho praticamente foi parado, todos os estudos praticamente cessaram. E por que isso? Eu acredito que Deus ele quer que nós venhamos refletir o porquê nós fazemos aquilo que estamos fazendo, sabe? Deus ele tem um propósito para você. Em Salmos capítulo 139, número 16, fala assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Aqui Davi ele fala que Deus já escreveu no livro dele todos os nossos dias, sabe? A gente vê um grande exemplo de uma pessoa, uma das pessoas que foram separadas por Deus, Jeremias. Jeremias foi um profeta de Deus na Bíblia. Deus ele fala para ele em Jeremias capítulo 1, no versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí por profeta. Deus mais uma vez está falando, antes mesmo que nós estivéssemos aqui com o nosso corpo físico, Deus ele já tem um propósito, Deus ele já tem algo para nós, Deus ele já tem algo específico para você, Deus ele já tem algo específico para mim, e o que precisamos entender é que precisamos nos mover por isso que Deus tem para nós. Amém? De repente o que você está fazendo, você não vê sentido, de repente é porque Deus não tem isso para sua vida, sabe? E o que precisamos entender, algo principal e o propósito de todo homem é que venha ser um filho de Deus, que venha ser salvo. Deus ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna em Deus. Deus ele morreu por você, Deus ele morreu por mim, para que venhamos ter a vida eterna nele. Que nós venhamos viver esse propósito principal. E claro que Deus tem outros propósitos para nós. Agora, como é que você vai descobrir o teu propósito? Indo ao teu Criador, cara. Indo ao teu Criador. Todo criador de algo, ele sabe o propósito daquilo. O cara que criou, de repente, essa estante que você está vendo, o cara que criou isso, ele sabe por que ele estava criando isso. Sabe? De repente você não entende uma função de uma peça que você nunca viu, mas o cara que criou, o engenheiro que criou aquilo, ele sabe o propósito daquilo. Então Deus, ele é o nosso engenheiro. Deus, ele é o engenheiro principal de tudo. Ele criou tudo, ele criou o mundo, ele criou a mim e a você. Então, para você descobrir o teu propósito, você precisa ir nesse grande engenheiro que é Deus, que te formou, que te criou, sabe? Você não está aqui por acaso, você não nasceu por um acidente. Você não nasceu porque seus pais não pensaram, foi uma gravidez inesperada. Não, Deus ele te gerou nesse tempo, nesse momento, nesse país,
nesse determinado tempo, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Amém? Em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, 13, fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A grande questão é como é que você vai conseguir encontrar o teu propósito. Você precisa buscar aquele que te criou, a Deus. Deus, ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ele fala que tem pensamentos para nós de paz e não de maus. Deus, ele sabe os pensamentos que ele tem para nós. São pensamentos maravilhosos, planos eternos. Então não viva por algo passageiro, não viva apenas essa vida como se ela viesse a acabar alguns anos. Não, Deus tem algo eterno para você, Deus tem algo de peso eterno para a sua vida. Que nós venhamos viver o propósito de Deus a cada dia. E se você ainda não descobriu o seu propósito, busque em Deus, busque a Ele, porque Ele irá te revelar, Ele irá te falar e você começará a se mover por isso. E sim, a sua vida vai começar a fazer sentido. Amém? Tamo junto, galera. Fica com Deus, fica na paz. Valeu!